Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula de física, certo? Na aula passada nós falamos sobre temperatura, o que é temperatura, como medimos e quais são as escalas de medição. Nós relacionamos cada uma das três escalas, escala, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós relacionamos aqui as escalas, relacionamos cada uma delas e convertemos também, mostramos como converter Celsius para Fahrenheit. Também vimos como converter Celsius para Kelvin. E por último, como converter Fahrenheit para Kelvin. E agora vamos para a dilatação térmica, certo? O que seria a dilatação térmica? A dilatação térmica é o aumento da dimensão de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura, o que causa o aumento no grau de agitação de suas moléculas e, consequentemente, o aumento na distância média entre as moléculas. Ou seja, nós vimos que os corpos recebem calor, certo? Quando o corpo recebe calor, ele aumenta o nível de agitação, o grau de agitação das moléculas. Se a temperatura aumenta, as moléculas desse corpo tendem a se movimentar com mais velocidade, com mais frequência, certo? Com isso, vai chegar um momento que a energia térmica vai ser tão grande que para esse corpo para essas moléculas desse corpo não vai haver mais espaço para ele se deslocar, ficar se agitando, certo? Então, há uma quebra de ligação química, vamos dizer assim, certo? Que existe entre as moléculas. Existe uma ligação térmica, uma ligação química entre eles, que por conta dessa grande energia térmica é meio que quebrada, certo? E elas passam a se deslocar com mais facilidade, fazendo assim com que essa quebra dessas ligações proporcione a alguns corpos a chamada dilatação, o aumento da sua dimensão, certo? Como, por exemplo, os metais. Os metais têm esse comportamento de aumentar o seu tamanho, a sua dimensão, antes mesmo de mudar o seu estado físico, certo? A dilatação térmica, ela pode ocorrer de três maneiras. Ela pode ser linear, ela pode ser superficial ou ela pode ser volumétrica. Pelo fato da dilatação térmica, como vocês podem ver aí na imagem à direita do slide, você percebe que houve aí um aumento da linha do trem e por conta disso foi criado essa curva. Houve essa curva, essa imperfeição aí que deveria ser retilínea, certo? Por esse motivo, para que não ocorra isso, sempre há um espaçamento entre as linhas de trem. Sempre há um espaçamento entre elas, justamente para quando ocorrer a dilatação, não ocorrer a questão desse desvio, certo? Essa curva que foi criada aí como está na imagem.
porque pelo fato da velocidade do trem ser muito grande, essa pequena curva pode ocasionar alguns acidentes, certo? Alguns até bem graves, certo? Então, para evitar que acidentes ocorram, é bom ter o conhecimento da questão da dilatação térmica dos metais, certo? E deixar um certo espaçamento entre os trilhos, certo? Então, a dilatação linear é o aumento de uma só dimensão, que essa dimensão é o comprimento, é o aumento do comprimento de um corpo, ocasionado pelo aumento da temperatura. Ou seja, quanto maior for o aumento dessa temperatura, maior vai ser a dilatação de um corpo, certo? No caso aí da dilatação linear, quanto maior for o aumento da temperatura, maior será o comprimento ou a variação do comprimento dessa barra, certo? Temos um exemplo aí, uma barra, ela tinha um comprimento inicial, Li, e depois, devido à dilatação, devido à alta temperatura, o aumento da temperatura, houve a dilatação e ele ficou com LF, comprimento final, um comprimento maior do que o inicial, certo? E observem que aí tem TI e TF. Significa o TI é a temperatura inicial, onde o LI é o comprimento inicial, e o TF significa que houve o aumento da temperatura, que consequentemente houve também o aumento do comprimento, certo? Outro tipo de dilatação térmica é a dilatação superficial, que é o aumento da área, o aumento de duas dimensões de um corpo, certo? Pode ser ela comprimento e largura, como pode ser ela largura e altura, certo? Vai depender do seu referencial. Ele é o aumento da área de um corpo, ocasionado pelo aumento da temperatura. Ou seja, aí nós temos um exemplo aí de uma chapa. O que é uma chapa? É uma folha de ferro, certo? Como se fosse uma folha, só que ao invés de ser de papel é de ferro, que quando submetido a altas temperaturas, ela aumenta a sua dimensão, certo? Tanto para os lados como para cima, certo? Para cima e para baixo, como está aí mostrando na figura, certo? Nós temos uma área inicial, aí, e uma área final, que é representada aí pela letrinha AF, certo? E mostra também aí a comparação de tamanho, certo? Na área maior, tem o tracejado aí que representa o tamanho da área inicial, que mostra aí a questão da variação da área, certo? Quanto maior for a variação, quanto maior for o aumento da temperatura, maior é a dilatação superficial, é o aumento dessas duas dimensões, certo? Largura e altura. E por fim, e não menos importante, nós temos na dilatação térmica a chamada dilatação volumétrica, que é o aumento do volume, ou seja, o aumento de três dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento da temperatura. Nós temos aí um cubo, onde ele vai aumentar a largura, a altura e o comprimento ou profundidade, certo?
devido ao aquecimento, devido ao aumento da temperatura, nós vamos ter também o aumento das suas dimensões, devido à grande agitação das moléculas, certo? Devido à alta temperatura, as moléculas têm muita energia e precisam de mais espaço para se deslocarem, assim fazendo com que suas dimensões aumentem até passar para outro estado físico, certo? Então, antes de que um metal passe de sólido para líquido, ocorre a chamada dilatação térmica, que é o aumento aí das suas dimensões. No caso de um cubo, ele aumenta o seu volume, vai aumentar a altura, a largura e o seu comprimento, certo? E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida ainda, podem estar me chamando no WhatsApp. Estarei disponível a tirar a dúvida de vocês. E muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bons estudos!